Olá! Bom, vocês pediram no outro, que eu falei sobre por que eu vim morar na Europa, como é que eu vim pra cá, por que eu saí do Brasil. Vocês falaram que sim, queriam saber mais um pouco sobre a nossa história, como a gente se conheceu, como é que a gente veio parar aqui, né, nesse motorhome e tudo mais. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, meu nome é Maureen, esse é meu marido Mark. Oi. Fala oi. Oi. E nós viajamos no motorhome com a nossa cachorra Alaka. A gente vive na Europa, então a gente viaja pelos países aqui da Europa. Vamos vivendo e viajando, né? Ali, ao mesmo tempo. O Mark aceitou participar desse vídeo, só que ele disse assim pra mim: você conta mais e eu vou falando umas coisinhas. Ele não entende português. Nein. Não, nein. Nein. É. Nein. Então provavelmente ele não vai me interromper enquanto eu falo, porque ele não vai entender o que eu tô falando. Eu posso falar qualquer besteira que eu quiser aqui, qualquer versão da história. Talvez quando ele falar, pode ser que eu interrompa. Pode ser, se eu achar que é conveniente. Se você chegou aqui através desse vídeo, também convido você a assistir o outro vídeo primeiro, que é esse por que eu vim parar aqui na Europa, e depois você vem aqui pra esse, pra ter uma certa lógica ali a coisa. Mas se você assistir só esse também, vai dar tudo certo, você vai entender, não se preocupe. Mas se você quiser saber mais, ó, vou deixar o card aqui, assiste o outro lá também. E vamos começar do começo. Quem assistiu outro vídeo sabe, eu fui morar em Londres, passar uma temporada lá em Londres, que seriam 6 meses em Londres. Depois disso, 3 meses em Barcelona. Já chegamos lá. Estava lá feliz em Londres, cheguei em junho de 2011, aí em julho ali, mais pro 20 e poucos de julho ali, teve um dia que eu fui num bar no centro de Londres com um amigo. Esse amigo estava de folga, falou, vamos lá nesse bar? Acho que era um fim de semana. Eu estava bem desanimada, mas eu falei, vamos. Chegamos lá nesse bar, batendo papo, bebendo. Esse meu amigo foi ao banheiro e daí eu vi um rapaz entrando assim pela porta. Olhei, falei, Ele me olhou também. Falei, alto. Interessante. Não fazia muito meu tipo físico, mas era alto. Eu gosto de homens altos. Eu tenho 1,70, Mark tem 1,90, 1,90 e pouquinhos. Daqui a pouco veio o amigo dele falar comigo, daí logo em seguida ele veio também. Aí meu amigo já voltou do banheiro. Esse cara era o Mark. É importante falar. E ele estava vestido com uma roupa assim, não muito, sabe? Ele estava usando um colete e umas botas de cowboy. Assim, não era muito meu estilo também de se vestir assim, sabe? Mas enfim. O que foi? Tá suando, né? Tá calor Yeah, aqui, hot. gente. Mas enfim, vamos embora. I don't know if I'm sweating because of the heat or because of what you're saying. A gente tava tudo ali conversando e tal, ele acabou pegando meu nome e meu e-mail. Or Facebook. Facebook. Facebooky. Foi isso? Ok. Yeah. Vai ser uma maravilha, porque ele não lembra de nada, Sim, vocês vão ter que acreditar só em mim. Mas enfim, cada um foi pro seu canto, né? Eu saí com meu amigo, a gente foi pra uma balada, ele também foi com o amigo dele pra uma outra balada. É importante falar também que dentro das normas de como uma mulher deve estar e se vestir, bom, pelo menos dentro das normas da sociedade que eu via na minha cidade, Maringá City, né? Que a mulher tem que estar de salto, cabelo liso, de prancha, sainha, decote, sensual, maquiada. Eu não vou ter uma foto desse dia, da roupa que eu estava. Se eu tiver alguma foto da roupa parecida, eu coloco aqui pra vocês, senão faz sem foto mesmo. Mas eu tava de calça jeans, uma camisa xadrez, ajustadinha assim, mas uma camisa xadrez, e eu tinha um cabelo raspadinho na máquina 4 naquela época. Eu tava quase sem maquiagem, devia estar com um brinco grande e tal, de argola, eu lembro alguma coisa assim. E usando sapato Oxford, que o Mark sempre fala que é sapato de homem. Boy shoes. Boy shoes, sapato de menino. Porque o Oxford tem, né, essa cara de mais masculino, sei lá o que seria mais masculino, mas enfim. Eu tava nem ligando, né, gente, esse negócio de masculino, feminino nunca foi muito a minha. Eu sempre usei o que eu quis, sempre tive o cabelo do jeito que eu quis, eu passava maquiagem quando eu queria. Bom, continua assim, na verdade. E você, o que você achou quando você me viu assim? So I was going out with a friend. We were going into central London. We never go to this part of London because it's more tourists that go there. We thought we would go into central London, have a drink and then decide where we're going to go, move on to somewhere else. We went into O'Neill's, which is like a chain of pubs. Uma franquia de pubs, tem O'Neill's em tudo quanto é lugar. Yeah, we walked in and caught my eye. You caught my eye. Why? Because you're beautiful. É? Yeah. Why? Look good. Oh, pobre. Yeah. Só pra falar, tem um ventilador aqui, mas tem uma cachorra aqui e o ventilador está pra ela. Porque, né, ela é a princesinha da casa. I like things that are different.
Eu cresci ouvindo a minha beleza exótica. Muito obrigado mais uma vez. Aqui estou eu. In a good way. So, tentando consertar. You weren't in the box. I'm never in the box, baby. The way you were dressed, short hair, which I like. Exotic beauty. Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim. I like your exotic beauty as well. My in cowboy boots and vest yeah. and shirt. That's exotic. Yeah, really exotic. Nós já nos prolongamos muito nessa introdução. Vamos lá. Aí, Mark pegou ali meu contato e tal. Aí depois de uns dias ele me mandou uma mensagenzinha no Facebook. Yeah. A gente tentou marcar ali de se encontrar algumas vezes, foi falando no Facebook. Isso a gente se encontrou a primeira vez em julho. Ele deve ter me mandado a primeira mensagem no Facebook em julho também. Vai mudar a luz que a gente vai ter que abrir a janela aqui que o Mark quis fechar no começo e agora ele quer abrir porque ele está passando calor. Se vocês verem meu cabelo ao vento e talvez se o som mudar um pouquinho porque tem um ventilador na nossa cara agora. Ele tá muito nervoso. Tá tendo que falar muito, cantar muita história. Então vamos lá, nos encontramos ali no final de julho, aí depois o Mark mandou mensagem no Facebook ali na última semana de julho também. Nós fomos nos encontrar no final de agosto, uns dias antes do meu aniversário. A gente marcou um café, eu saí da aula de inglês e fui encontrar ele no Starbucks, na Oxford Street. Como é que foi nessa conversa aquele dia? Me conta. It was okay for someone that at the time doesn't really speak English. I can't really remember what we spoke about. Ficamos de conversinha. General chat, yeah. Ficamos de conversinha. Mas não aconteceu nem um beijinho, nada. Confesso que fui esperando, como brasileira boa que eu sou, fui esperando pelo menos um beijinho. Yeah. Você me deu um beijinho? I wanted to wait. Você queria esperar. Aí foi, gente. Fiquei esperando mais de um mês pra sair com o Bendito, sair pra um café e não rolou nem um beijinho. Mas voltei pra casa, ele voltou pra casa dele lá, que ele morava com um amigo na época. Ó, aguenta aí, tá? Porque eu falei que isso aqui ia ser uma versão best-seller, que eu ia contar tintim por tintim, que não seria uma versão de bolso, então não reclama. Ele foi viajar, eu completei meus 30 anos lá em Londres, tinha uma amiga lá comigo, a Yara, enfim, tava vivendo minha vida, gente, né? Eu não tava apaixonada, não tava nada disso, tava conhecendo o inglês, né? Era uma chance ali de trocar informações, exercitar um pouco do meu inglês e quem sabe dar uns beijinhos. Aí depois que ele voltou do Canadá, um tempo depois ele marcou comigo novamente, dessa vez num bar. Eu falei, num bar, que legal, me chamou pra nesse bar, ele tava lá, sei lá, numa região lá onde o amigo trabalhava, nos bancos. E ele falou, vem até aqui. Eu peguei o metrô, fui, ele me buscou na estação de metrô. Cheguei lá no bar, tinha, sei lá, 10, 15 homens no bar. Ai, tá bom. Eu achei que eu tava indo pra um bar com ele, né? Tomar alguma coisinha. Não. Uns amigos e outros nem tão amigos, amigos dos amigos. E eu lá, no meio da almarada. I wanted you to meet my friends. Aí, gente, eu fiz o quê? Sou eu mesmo, né? Do jeito que eu sou. Me infiltrei ali no meio dos caras. Fiquei batendo papo, bebendo, jogando conversa fora. Com todo o inglês que eu tinha ou não tinha naquela época. Enfim, eu nem sei como era o meu inglês. Só sei que eu fiquei lá conversando. Aí depois desse bar, continua a história. So then I thought we could go out somewhere after, a club or something. So that's what we did. We went to a club. E o que aconteceu? We had some drinks and we kissed. We are the champions, my friends. Isso, sei lá. Isso uns 2 meses depois da gente se encontrar. Enfim, a gente foi se encontrando mais umas vezes, saiu pra jantar um dia, saiu pra ir num pub outro dia, e de vez em quando ali a gente ia se encontrando. Ele era meio enroladinho, assim, mas a gente saiu algumas vezes, fomos pra pubs, saímos pra bater papo, conversar, jantar. E a gente morava longe, era longe a nossa casa uma da outra, então não dava pra ficar assim toda hora se encontrando. Eu sabia que eu estava me envolvendo, só que eu também sabia que eu tinha data pra voltar embora. Meu tempo em Londres, né, eu tinha um certo prazo de validade. Então eu meio que fui administrando aquilo ali, eu falei, vou curtindo, quando acabar, acabou, tá bom. Eu era uma mulher de 30 anos, eu não era uma menina que nunca sofreu na vida por amor, que nunca viveu nada. Falei, depois eu dou um jeito. E eu sou muito de racionalizar mesmo as coisas, eu sou muito racional. Mas e você? O que você pensava quando a gente estava saindo, indo pra bar, pub, pra jantar? Similar to what you're saying. I liked you, but I'm here in England, you're going to go back to Brazil, but I don't know, there was something about you.
Oh dear. That's it. Jesus. I love me. I wanted to take you somewhere outside of London to show you somewhere that's not London, and that can be a little bit of a test. Ele queria fazer uns test drive, sabe? Antes da gente ter alguma coisa mais séria. Só que a gente fez vários testes, vocês já vão ver. Calma, né? Que vocês estão pensando também. É uma coisa de convivência, de passar mais tempo junto, vai. Porque a gente não tinha tempo de ter uma relação e passar por todas as etapas. Como falei pra vocês, nos encontramos em julho, fomos sair um mês depois pra tomar um café, depois fomos dar um beijinho, mas quase um mês depois, e eu ia embora de Londres em dezembro. Então entre setembro e dezembro, você tinha o quê? 3 meses, 2 meses e meio. Então não dava muito, sabe, pra ficar nas etapas, de boa e tal. Aí um pouco antes de eu ir embora, ele falou, eu queria que a gente fosse pra algum lugar, pra passar um final de semana junto e tal. E nós fomos pra Bath. E eu tenho vídeo aqui no canal de Bath, que não é dessa época, tá, gente? É um vídeo que eu fiz agora, quando a gente voltou lá de motorhome. Deixa o card aqui em cima. Bath tem uma participação especial na nossa história. Fomos pra Bath, passamos 2 dias lá, num hotelzinho, tal, não sei o que, voltamos pra Londres. A gente foi de carro, ele passou, me pegou, a gente foi batendo papo, depois a gente ficou lá esses 2 dias juntos e voltamos juntos, tudo certinho. Nessa época nem tiramos fotos, não tem nada disso. Eu lembro que o Mark tinha falado pra mim que se ele pudesse ter um bichinho em miniatura, ele teria um hipopótamo. Olha o tipo de conversa que a gente tinha. Não mudou muita coisa, a gente continua tendo esse tipo de conversa assim, super... nem sei super o quê. Aí eu comprei pra ele um hipopótamo de pelúcia. Eu devo ter foto do hipopótamo nessa viagem, mas foto nossa não tem. Se eu achar foto do hipopótamo, eu coloco aí, gente. Conforme eu for achando foto, eu vou colocando pra ilustrar esse vídeo. Voltamos pra Londres. Eu falei, vixe, eu sabia que eu tava gostando dele. Eu falei, mas tá bom. Eu acho, ele não vai assumir isso nunca. Foi naquela viagem que ele falou, putz, eu gosto dessa menina. O que você acha? Foi isso ou não foi? Yeah. Foi? Sim. Você tá assumindo? Yeah. Já tinha conversado com ele sobre isso antes, ele não assumiu não. Agora ele resolveu assumir pra facilitar a vida dele aqui nesse vídeo. Aí voltei, depois de uns dias eu já ia embora pra Barcelona e já ia começar, né, esse distanciamento. E daí nós saímos mais algumas vezes antes de eu ir embora. Daí ele foi me levar no aeroporto quando eu fui embora pra Barcelona e eu fui pra Barcelona. Nós continuamos nos falando, eu fui pra Barcelona em dezembro e daí entre final de janeiro ali e começo de fevereiro ele foi pra Barcelona e passou 3, 4 dias lá comigo. Então, né, gente, a gente tá naquela fase, né, meio que se curtindo, apaixonadinhos, mas eu ainda pensava, tá bom, vou viver o que tem pra viver. Quando eu voltar pro Brasil, esse negócio vai acabar, né, pode ser que até um dia ele vai me ver no Brasil, mas vou curtir o que dá pra curtir. Curtimos Barcelona, eu fiquei, e ele foi pra casa dos pais, em Alicante. A gente já tinha conversado ali que a gente queria fazer alguma coisa em relação a nós, que era passar mais tempo juntos, pra ver como é que ia desenrolar isso. E nós resolvemos viajar um mês por algumas cidades da Espanha e fomos até Lisboa também. Ficamos um mês viajando juntos, de carro, de avião, 24 horas juntos. Gente, isso foi um grande teste, porque tem um monte de gente aí que se tiver que viajar uma semana com o namorado, ficar 24 horas juntos, já não fica mais. Isso namorado de longa data. No nosso caso, a gente não se conhecia tanto, mas deu certo. Life is still a big test. Não, meu filho, eu acho que agora tá funcionando, né? I think so, yeah. Viajamos, passamos por Valência, Sevilha, Lisboa, fomos pra Palma de Maiorca. Curtimos, gente, um mês juntos, foi muito legal, não rolou estresse e tal. Aí chegou a hora da gente se separar novamente. Eu voltei pra Barcelona, que minhas coisas estavam todas lá, e era de lá que eu voava depois de volta pro Brasil, isso aí já tava quase na hora de eu ir pro Brasil. E Mark foi comigo até lá pra depois pegar um voo pra Alicante, pra ir ficar com a família dele novamente. E no aeroporto nós conversamos e pensamos, e aí? A gente quer ficar junto ou não quer? E a gente chegou à conclusão que sim, nós queríamos ficar juntos. Did we carry this on or did we end it? Or... We both liked each other and we decided to see what happens. Mark foi lá pra casa dos pais novamente, eu fiquei mais uns dias em Barcelona, 1 ou 2 semanas e voltei pro Brasil. Isso foi ali em março. Quando foi em maio, Mark foi pro Brasil, daí a gente ficou lá, ele conheceu minha família. Eu já tinha conhecido a família do Mark lá em Alicante, porque quando a gente foi viajar um mês ali pela Espanha e com a passadinha em Portugal, eu fui pra Alicante antes, conheci a família dele e de lá a gente começou a nossa viagem. Aí Mark foi pra mim ficar um tempo no Brasil, acabou estendendo esse tempo, nós fomos viajar pelo sul da Bahia, que foi muito bom.
Bahia. Yeah, Hã? amazing. Nós ficamos um tempão juntos lá na casa da minha mãe e também depois vai na Bahia mais uns 15, 20 dias, juntos o tempo todo. E voltamos pra casa da minha mãe depois da Bahia e Mark mais uma vez foi para os Estados Unidos, pra casa do irmão dele que nessa época morava em Los Angeles. Ele foi para os Estados Unidos, isso foi em julho, 17 de julho, was your birthday. Yeah, Yeah? E eu estou falando 17 de julho de 2012. Ele voou no dia do aniversário dele pra ir embora para os Estados Unidos e depois acho que 27 de agosto, alguma coisa assim, era fim de agosto, eu voei para os Estados Unidos para encontrá-lo, para passar o meu aniversário lá com ele. Nós ficamos 40 dias pelos Estados Unidos, fiquei um tempo ali na casa do meu cunhado, depois nós viajamos, não é? Acampando. Campings, motels, Motel. a mix. So, motel são esses hotelzinhos baratos, assim, de meio que de beira de estrada nos Estados Unidos. not like the Brazilian. Não como o motel do Brasil. Conhecemos lugares incríveis nos Estados Unidos. Nós fomos para quantos estados? Califórnia, Nevada, California, Nevada, Utah, Colorado e Utah. 4 estados? Yeah. Enfim, foi uma viagem incrível também, muito legal. A gente alugou um carro e foi, gente. Comprou uma barraca, uns sacos de dormir e foi ser feliz, fazendo o que a gente gosta de fazer. Aí depois disso voltamos para o Brasil juntos. Chegamos no Brasil, isso era outubro, sentamos lá no sofá da casa da minha mãe e falamos, vamos ter que ter uma conversa séria. O que nós decidimos daí? What did we decide? We decided to get married. Só que é a nossa história e a nossa história não é normal. Você acha que a gente foi lá, casou, contou pra todo mundo, tinha convidados? Não. A gente não ia contar pra ninguém que a gente ia casar.